E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar do livro Literatura Brasileira Contemporânea, Um Território Contestado, da Regina Dal Castanhe ou Dal Castanhe, não tenho certeza se a pronúncia é assim, se é francesa ou não. É um livro que saiu pela editora Horizonte em 2012. Bom, a Regina Dal Castanhe, ela é professora da UNB e ela faz um trabalho muito importante de estudos de literatura brasileira contemporânea, tanto que ela fundou uma revista chamada Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, né? Esse livro, pessoal, é um livro que me parece um pouco mais dedicado aos acadêmicos, a quem pesquisa, a quem trabalha a literatura brasileira contemporânea, mas ela tem uma linguagem muito acessível, assim, não é um livro teórico mais duro e mais, né, fechado numa linguagem muito acadêmica. Então eu acho que ela tem um perfil, o livro tem um perfil, sim, mais abrangente, assim, que os leitores que não são da área, mas que se interessam pelo tema e pela discussão, né? Então esses leitores podem se sentir mais à vontade para ler e eu indico realmente a leitura. O livro traz, gente, muitos dados e muitas reflexões importantes para o pensar da literatura brasileira contemporânea, para o fazer literário, mas também para o mercado editorial. Isso é muito interessante da gente discutir. Há poucas pessoas que falam disso e o trabalho que ela vem fazendo lá há anos é muito interessante. O recorte que ela faz é entre 1990 e 2004, então tem uma faixa aí de 14 anos em que a gente vai acompanhar a análise dela dos textos, da representatividade, do lugar de fala e de dados muito específicos da nossa literatura. O livro é dividido nos seguintes capítulos: pluralidade escrita, o lugar de fala, que é realmente um tema muito discutido hoje em dia, né? O que é lugar de fala, quem pode falar em relação ao outro, na ficção isso existe, no posicionamento do mercado editorial, será que isso existe? Como deve ser feito? Existe uma censura na tentativa de dizer que um branco não pode ter numa sua narrativa um personagem protagonista negro, por exemplo. São questões espinhosas, de saídas nada fáceis, na verdade, e que ela vem desenvolvendo aqui, trabalhando, discutindo nos livros, tá? O terceiro capítulo, Autoria e Resistência. O quarto, o narrador e suas circunstâncias. O quinto, espaços possíveis. E o sexto capítulo, um mapa de ausências, que é justamente o capítulo em que ela dá os dados assim de mais grossos assim mesmo da pesquisa que ela faz. Eu selecionei alguns trechos para ler. Eu não vou falar assim do livro todo porque é um livro que exige muita reflexão e não dá para fazer assim como eu posso dizer, uma sinopse, né? A sinopse mais ou menos do caminho eu já fiz. Então eu vou ler alguns trechos que vão ser um pouco provocativos. Vou ler uns trechos mais provocativos e vocês então talvez aí tentem talvez ler o livro para que a gente possa discutir melhor ou discutir com a autora também, beleza? É claro que as falas que eu vou colocar agora elas estão tiradas de contexto, então elas podem apontar para caminhos que não sejam exatamente o que a autora quis dizer. Então não me crucifiquem nem crucifiquem a autora. Usem o trecho, por favor, para que vocês se sintam à vontade para ler o livro, para que daí haja discussão, né? Ela está falando sobre como o brasileiro, como o escritor brasileiro representa o trabalhador, né? Ela diz o seguinte: a categoria trabalhador ou suburbano marginal, malandro, conforme o caso, pretende condensar numa só abstração um conjunto de milhares de experiências vividas, como se fossem uniformes. O fato é que autores brasileiros se mostram muito mais sensíveis à variedade das vivências dos estados sociais mais próximos ao seu. Mesmo quando se propõe a organizar uma espécie de painel da vida contemporânea, é comum ver esmiuçadas as minúsculas variações do estilo de vida das classes médias, enquanto que a existência das multidões de pobres é chapada, como se a diferença que separa um médico de um advogado
fosse mais significativa do que aquela que afasta um balconista de lanchonete de um motorista de ônibus. Aqui, gente, basicamente nessa pesquisa ela vai concluir que o escritor ou escritora, né, eles vêm da classe média e que eles esmiuçam muito mais a classe média, as diferenças da classe média e colocam o pobre, o trabalhador comum numa mesma régua de medição e que não há, eles não conseguem, não têm a profundidade, os personagens não têm a profundidade de uma diferença entre um atendente de lanchonete e um motorista de ônibus, eles são apenas trabalhadores. Já entre o médico e o advogado há inúmeras diferenças e essas diferenças são exploradas nos livros. É uma observação muito interessante, eu acho, porque a gente tem essa mania, né, de chapar mesmo, colocar tudo no mesmo grupo, aqueles que são diferentes. E na verdade há uma pluralidade muito grande, há uma diferença grande entre esses diferentes, entre esses outros que não estão pertencentes, então, à nossa própria classe. Um outro trecho aqui pode incomodar bastante os fãs de Rubem Fonseca e Dalton Trevisan, que eles são representantes mesmo do que ela mesmo diz aí de um preconceito em relação às classes marginais, às pessoas que estão à margem da sociedade, às classes mais pobres, né? Eles foram louvados durante muito tempo dizendo que eles colocam pessoas comuns na sua literatura, mas na verdade é de maneira estereotipada. Ela diz assim: nesse olhar de dentro é possível notar uma grande variedade de perspectivas. Não há nada naquele tom chapado que aparece nos contos de Rubem Fonseca ou Dalton Trevisan. Ela está relacionando ao quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus, tá? O pobre em sua narrativa é visto como alcoólatra ou trabalhador, marginal ou vítima dos desmandos da polícia, violento com as mulheres ou traído por elas. Muitas vezes é uma coisa e outra ao mesmo tempo. E esse modo de ver pode ser preconceituoso, apreensivo, respeitoso, dependendo da disposição da protagonista e narradora no momento em que fala ou escreve. Tudo é claro, ajustado por um viés feminino que olha pela janela do barraco enquanto esquenta a mamadeira das crianças, que observa uma mulher apanhando e pensa que é melhor estar sem homem, que tem de parar de escrever para lavar roupa. Então, ela está dizendo que o universo que a Carolina Maria de Jesus cria é muito mais aberto do que o universo chapado e estereotipado que Dalton Trevisan e Rubem Fonseca fazem nos livros dele. Isso não quer dizer que apenas a Maria Carolina de Jesus seria referendada a fazer isso, a falar dos pobres. Eles, de classe média, Dalton e Rubem, poderiam fazer isso, mas eles não dão conta da profundidade e acabam estereotipando todo e qualquer trabalhador pobre e pessoas da favela ou de bairros pobres. Eles não têm essa profundidade que a Carolina tem da vivência. Mais uma vez, repito, não é só a vivência que faz a qualidade da obra, mas a vivência deu a profundidade à Carolina, que é a profundidade que esses dois não tiveram. E só mais um pouquinho falando do livro aqui no último capítulo, para fazer essa pesquisa, ela fez e sua equipe, né, a Regina e a sua equipe, ela fez um recorte entre 1990 e 2004 de três grandes grupos editoriais, a Companhia das Letras, a Record e a Rocco, que publicava muita literatura brasileira. Se essa pesquisa, eu acho que para o momento ali foi realmente importante. Para essa pesquisa continuar, eu não sei se essa pesquisa continua ou não, se ela adentrar a década de 10, eu imagino que elas devem ter feito, ou deveriam ter feito, um trabalho muito diferente, né? Nós estamos no momento em que não é o momento das grandes editoras para a literatura brasileira, né? A Companhia das Letras ainda publica bastante, a Record diminuiu muito e a Rocco praticamente parou de publicar literatura brasileira, salvo alguns um ou outro título, né? A gente tem outras editoras emergentes aí, como a Todavia, por exemplo, e eu acho que é o grande momento das editoras pequenas, como a Patois, a Penalux, a Reformatório, a Ateliê Editorial, a Global, e aí eu vou esquecer, mas tem muitas outras, né? A Confraria do Vento, a Moinhos, a 8,5, que fazem trabalhos muito bons e que publicam bons romances. Inclusive, eles só analisam romances e não contos, né?
Então imagino que se essa pesquisa se vier para essa década, né, para a década de 10, o recorte tem que mudar bastante, porque Record e Roku não representam mais o que representavam nesse recorte ela e a sua equipe fizeram lá para analisar a produção literária brasileira. Mas basicamente, gente, eles falam que, olha só, números, né? Não vou dar todos os números porque senão vai estragar, eu quero que você leia o livro. 72% das obras publicadas foram escritas por homens, tá? Profissão dos escritores e escritoras, né? Maioria jornalistas, professores universitários e escritores tout court, ou seja, escritores que vivem realmente da palavra escrita. 93% são brancos. 36% moram no Rio de Janeiro, 13% em São Paulo, 12% no Rio Grande do Sul e 10% em Minas Gerais. E mostrando que são os 4 estados ainda que nós publicamos ainda mais. Mas vai falar de faixa etária das pessoas que publicam, vai falar do sexo das personagens, vai falar da idade das personagens, da orientação sexual dessas personagens, se elas são protagonistas ou não, se elas são periféricas ou não, a cor das personagens, a profissão das personagens. Inclusive uma coisa aqui que eu acho que está muito batida na literatura, né? Que as ocupações, a maior ocupação das personagens masculinas nos livros é escritor. Ou seja, um escritor escrevendo um livro sobre escritores. Eu não posso falar muito porque eu escrevi um livro recentemente em que o protagonista é um escritor que realmente existiu, de João dos Passos, né? Mas o meu livro está muito mais do que isso. Mas imagino que aqui também, né? Não fica só no trabalho da escrita. O livro deve ser muito maior. Mas é uma coisa que acontece demais, ou seja, muitos escritores escrevem livros cujos personagens principais são escritores. E a mulher, sabe qual a profissão que mais a mulher representa nesses livros? Dona de casa. O que mostra muito bem que na nossa literatura nós temos ainda um reflexo muito forte do pensamento estereotipado, repressivo e controlador que nós temos em outras áreas da sociedade. Beleza? Mas é isso que eu tinha para falar do livro. Eu gostaria que vocês lessem para a gente conversar um pouquinho sobre. Tem algumas afirmações dela, por exemplo, que eu discordo, não dados, mas reflexões que ela faz, né? Eu acho que é natural essa discordância, mas seria legal que a gente lesse aí para poder bater um papo, né? Beleza? E o de sempre é se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like, compartilhar com os amigos. Tô tentando chegar aí aos 1000 inscritos para o canal dar uma monetizada, né? E tentar crescer um pouquinho mais. Beleza? Um abraço e até a próxima.